Oi, de Arruda. Beijo, querida. Araraquara, nós chegando. Ana Luísa Ciscava, já te chamo 2 minutinhos aqui. Maura Amaro, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente na live. Vamos começar aqui 2 minutinhos. Beijo de Arruda. Araraquara, tá aí com a gente. Pessoal de Florianópolis. Vamos lá então. Oh. Voltamos aqui. Olá, boa noite, gente. Estamos começando com mais um 10 perguntas aqui pelo @10 perguntas. Hoje a nossa live entrevista live, é com a nossa querida amiga, a diretora da Lápis de Seda, Companhia de Dança Inclusiva, Ana Luísa Ciscava. Ana Luísa, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente. Oi, tudo bom? Obrigada, eu que agradeço. Um prazer sempre. Depois de 1 ano e 8 meses, tenho certeza que tem muita coisa para nos contar sobre esse excelente trabalho que você faz com a dança para incluir as pessoas que têm deficiência múltipla e intelectual. Eu tenho acompanhado vocês aí nesses anos todos de 10 perguntas. Sei que tem muita coisa que você pode aqui abrilhantar e engrandecer muito mais o conteúdo que o 10 perguntas sempre vem trazendo aqui para todas as pessoas que curtem a gente, que seguem a gente há mais de 1 ano. Já estamos com 2 anos, graças a Deus. Eu fiz questão de trazer, que você me permita, porque você foi a terceira entrevista lá atrás, em 2020, calma. Então, fico muito contente que você tenha aceitado o nosso convite. Mas antes de fazer jus ao programa 10 perguntas, para quem não acompanhou a sua primeira entrevista, um pouquinho do seu trabalho, antes, um pouquinho da sua formação também. Bom, em primeiro lugar, queria te agradecer muito pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, estava com saudade e brigadão mesmo, tá? Então, Augusto, a minha primeira formação foi em dança mesmo, né? Eu sou formada em dança clássica pela Royal e aí, desde muito cedo, eu comecei a ensinar. Eu descobri esse meu gosto por ensinar. Então, mesmo enquanto eu era bailarina, eu dançava, eu já tinha uma escola e eu mirava ali em ensinar. Sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Aí, com o passar do tempo, a partir de um curso que eu fui fazer em Cuba, que eu conheci uma técnica que chama psicobalé, que trabalha com pessoas com deficiência, e eu fui a Cuba fazer uma especialização em balé mesmo, né? E aí acabei conhecendo esse método. E aí fui conhecer lá, fui acompanhar um pouquinho e me encantei com aquilo e pensei, nossa, eu acho que isso é uma coisa que me faz sorrir, né? Eu acho que é uma coisa que é legal. E aí, voltando para São Paulo, eu tinha uma escola, então eu tinha essa facilidade, porque eu tinha o espaço e tal. Eu comecei a fazer um trabalho de dança com pessoas com deficiência, não com balé exatamente, porque é uma coisa muito distante culturalmente, né, das nossas crianças, da nossa sociedade de uma forma geral, né? Em Cuba o balé é uma coisa muito, muito presente, muito forte culturalmente, né? Sim, sim. Então eu comecei a desenvolver um trabalho com dança contemporânea e fui indo. Depois eu me mudei para Florianópolis e foi aqui que realmente o meu trabalho tomou corpo. Eu já comecei a trabalhar na Fundação Catarinense de Educação Especial. De lá eu fui para a PAI. E aí, com essa... eu comecei a sentir falta
Não, eu já tinha pedagogia nessa época, e aí eu fiz uma especialização em psicopedagogia, então hoje eu sou uma psicopedagoga. E o meu trabalho aqui é diferente do que eu tinha feito a vida inteira, que era focado para o lado artístico. Quando eu vim para cá, o meu trabalho se direcionou mais para um lado mais terapêutico mesmo, né? E usando a dança para o desenvolvimento de competências sociais, de competências físicas, cognitivas, tal, usando a dança, né? Então eu fazia esse trabalho de psicopedagogia, só que eu usava a dança, né? E aí, conforme esse trabalho foram passando os anos, eu tive um grupo que permaneceu comigo muito tempo, isso já foi na PAI aqui de Florianópolis, né? Que foi meu segundo trabalho aqui. E aí esse grupo começou a aparecer oportunidades para eles irem para o palco, para eles irem tá se apresentando e mostrando o trabalho deles. E eles foram ficando fortes, eles foram ficando bons, né? E aí a gente viu o tanto que era terapêutico eles estarem no palco, eles estarem mostrando também, não que eu saí desse lado terapêutico, né? Mas eu comecei a fazer de uma outra forma. E aí surgiu um grupo de dança na PAI de Florianópolis. Nessa época eu tinha uma escola aqui em São Paulo, aqui em Florianópolis também. Então eu tinha uma escola que era uma escola inclusiva aqui. E a gente juntou esses dois núcleos, né? O grupo da PAI com um grupo de bailarinos que já estavam mais adiantados nessa escola que eu tinha. E começamos a fazer um trabalho inclusivo. E aí foi indo, acabou que numa das apresentações que a gente fez, nós conhecemos foi num congresso mundial de artes, e a gente acabou conhecendo uma ONG inglesa que convidou... Ele olhou para mim e falou assim, topa fazer um projeto junto comigo? Eu falei, topo. Legal, então me passa esses dados, eu fui passando os dados. Aí, um belo dia, ele me contou para que era o projeto, porque isso era 2012 e foi o ano das Olimpíadas na Inglaterra, né? E aí era para fazer a abertura dos Jogos Náuticos. E no fim a gente acabou fazendo isso, que foi uma experiência, assim, super incrível de estar ali naquele lugar onde a deficiência é vista de uma outra forma, de uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui, né? As pessoas lá tem um pouco mais de voz, assim, tem um pouco mais de presença mesmo na sociedade, né? Na questão das escolhas, na questão das leis até, existe uma comissão com pessoas com deficiências que fazem leis para pessoas com deficiência, né? Então, assim, foi uma experiência incrível. E lá nesse momento, que foi um momento muito legal, assim, muito único, eu tive a ideia de criar uma companhia de dança profissional, porque essa da PAI era um grupo de dança amador, né? E aí eu vi ali que a gente tinha potencialidade para fazer isso, então de profissionalizar aqueles bailarinos. Não todos, né? Tem muitos que ainda estão em processo de estudo, de aperfeiçoamento e tal, mas os que já tinham atingido um nível legal, assim. E então a gente eu criei essa companhia, que aí tá aí, nós estamos aí desde 2014, batalhando, mas muito legal, com 10 bailarinos profissionalizados, recebendo, não é um salário, mas assim, eles recebem uma ajuda de custo para os ensaios, tal, recebem cachê toda vez que dançam. Então é isso, esse é o lápis de seda, como apareceu. Eu lembro que na segunda entrevista, porque infelizmente aquele dia estava tendo muitos problemas de comunicação, e a última pergunta era para falar sobre essa sua participação em Londres, né? Você nem imaginava, a pessoa chegou em você do nada, fez toda aquela documentação e lá partiu lápis de seda para Londres. Isso aí é um trabalho, é um currículo que vai ficar para o resto da vida, né? Um currículo e um aprendizado, né? Porque naquela época ainda não era o lápis de seda, né? Era uma união entre o grupo da PAI com essa minha escola que chamava Estação Dançar, né?
Mas foi um aprendizado incrível, porque a gente tinha ali na equipe técnica mesmo, o diretor do espetáculo inteiro, que abrangia assim, mais de 100 pessoas. Era um espetáculo com muita gente no meio da praia, com gente que subia em andaimes e voava. Era uma coisa meio assim, né? Ele tinha paralisia cerebral. A roteirista era cega. E dentro... isso, a equipe técnica mesmo. Então, assim, foi de um aprendizado muito legal, mas muito legal mesmo. E foi lá, assim, que me deu esse start, assim mesmo, né? Gente, é possível, isso já existe, porque é uma coisa que eu sempre fui a fim de fazer, né? Mas, assim, ficava uma coisa meio distante, né? E aquilo ali me pôs na frente que sim, que era possível. E foi daí que surgiu o Lápis de Seda. Entendi. Ana, você esteve aqui comigo em 2020. No início, vamos dizer, no início da pandemia. Como é que você conseguiu dar uma continuidade durante esse tempo todo de pandemia, sendo que esse trabalho que você faz com as pessoas com deficiência requer muito o tato, né? O dia a dia ali, muito perto. Como é que você conseguiu trabalhar e dar continuidade a todo esse trabalho maravilhoso que você faz da frente da Companhia de Seda Lápis, Companhia de Dança Lápis de Seda? Então, a gente... Entendi aqui. A gente deu uma repaginada, mudamos o nome, mudamos o visual ali. Inclusive, pronto. Agora não esqueça mais. Não se preocupa. Então, a gente estava em 2019, a gente estava executando um projeto que era 2019 e 2020. Então, era a circulação de um espetáculo que é o Será que é Dieta, que é um espetáculo que a gente tem no repertório. Né? Então, a gente finalizou São Paulo, acho que em janeiro de 2020. E aí, o próximo passo desse projeto seria a criação de um novo espetáculo, que chamava Nós. Aí, entrou a pandemia. E, então, a gente ficou meio que assim, né? Foi um momento difícil para todo mundo, claro, né? E para a gente que é da cultura, foi um momento muito, muito delicado mesmo, assim, porque a gente realmente parou, você sabe disso, né? A gente teve não parecia ali naquele começo que a gente não ia ter por onde escapar. Mas, assim, muito rapidamente, o meu trabalho individual de atendimentos, né, que eu fazia até antes da pandemia na PAI, e por uma questão que a gente estava naquele momento mudando a forma de contratação e tal, e quando entrou a pandemia, parou. Eu fiquei fiquei sem ter vínculo, não tinha vínculo naquele momento, né? Então foi muito complicado. E eu comecei a fazer esses atendimentos de maneira virtual. Eu vou te dizer que, assim, eu já tinha um vínculo estabelecido com todos esses participantes. E mesmo assim, eu tinha um pouco de receio de como que isso ia ser virtualmente. Mas foi muito legal. Por incrível que pareça, assim, a gente teve muitas, muitas conquistas. E o Lápis de Seda, que ia começar um trabalho de criação, aí a gente começou a fazer isso também de forma remota. A gente começou a fazer os ensaios e as aulas através de plataforma como Zoom, né? E começamos a fazer uma criação. E esse espetáculo nosso, que ia ser um espetáculo mesmo, com teatro, com tudo isso, a gente conseguiu fazer ele de maneira virtual, que também foi uma experiência muito legal, mas muito legal mesmo, porque a gente começou os ensaios todos, cada um na sua casa, né? A gente fez um trabalho anterior a esse, que foi meio que para a gente experimentar e ver como seria, né? Que chama Casa. E então os bailarinos se filmavam, ou então eu filmava pelo Zoom, aqui quando você filma pelo Zoom fica aqueles quadradinhos, fica tudo com a mesma cara, né? Então a gente começou a ver isso e aí a gente começou eles mesmos se filmarem,
Então eles começaram a filmar coisas assim, como o pé deles andando na rua, a mão abrindo a maçaneta, e fora os trechos de dança que eles faziam, né? E no fim a gente fez uma edição e ficou um trabalho legal. Aí a gente falou, bom, bora lá fazer, tinha que entregar, a gente tinha que finalizar esse projeto, vamos fazer o nosso virtual então. E foi muito legal. A gente fez os ensaios virtualmente, os bailarinos se filmaram, todos eles, e a gente teve uma gravação que a gente fez na praia, né, num ambiente aberto, só com 2 bailarinos, e com um terceiro bailarino, a gente fez numa sala também, mas com todos os cuidados do mundo, só a gente dentro desse espaço e tal. E o resultado foi muito legal, ficou muito bacana, foi feito por um cineasta daqui que é muito fera, então ficou muito legal. Esses 2 espetáculos estão na nossa página do YouTube, aí se vocês quiserem conhecer, tá lá. Cia de Dança Lápis de Seda. Bom, a resiliência bateu forte aí em Santa Catarina, concorda comigo? Como? A resiliência bateu forte em Santa Catarina. Sim, com certeza. Tá certo. São 9h16. Para você que está chegando agora aqui na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, a diretora da Lápis de Seda, Companhia de Dança Inclusiva, Ana Luísa Ciscato. Ana, bom, você comentou sobre a pandemia. E agora, a retomada, como vem sendo? Então, a partir do início desse ano, porque durante a pandemia, eu investi muito em tentar estruturar a companhia, né? Que eu achei que, assim, eu sempre estou sempre correndo atrás do tempo, nunca tinha conseguido ter um tempo e direcionar para isso. E durante a pandemia, eu consegui fazer isso, que foi muito bacana. Então, essa coisa da gente ter mudado a identidade visual, da gente ter mudado o nome, foi tudo uma coisa que vem sendo pensada nesse momento de trégua que deu, né, na nossa vida. E aí, eu também investi muito em escrever projetos. Eu comecei a inscrever a companhia em vários projetos. Quando abriu, que a gente pôde começar a ensaiar, a estar junto e tal, a gente começou em janeiro desse ano, a gente já tinha um projeto da Funarte que chama Acessibilidade, que é um projeto muito legal da Funarte e necessário, assim, ele é muito... Ele é um espetáculo, né, que você faz filmado, mesmo quando a gente estava sem pandemia, foi dessa forma que foi feito. Assim, é um festival virtual, né, e ele é totalmente acessível. Então, ele tem tradução em Libras, ele tem audiodescrição. Então, é um projeto da Funarte muito legal e muito necessário, e que está fazendo com que todos esses recursos, né, com isso a gente vá se aprimorando e vá melhorando nessa questão da acessibilidade, não só para quem está dançando, mas para quem está assistindo, né? Então a gente começou o ano ali em janeiro, em janeiro, eu não sei aí, mas aqui a gente teve um pico da Covid, estava tudo aberto já e deu um pico, então foi meio tumultuado esse começo. A gente ensaiava um dia, tinha que parar 15 dias, porque tinha alguém ali de um grupo que se contaminava, e daí voltava, e daí tinha que parar de novo. Então, ainda foi meio assim, né? Mas a gente conseguiu fazer esse espetáculo que chama Masculino Diverso, que foi também uma experiência muito legal. Eu fiz esse espetáculo só com o elenco masculino da companhia. Então, eram cinco bailarinos, né, pensando a respeito desse o que é ser homem, né? Sim. Imagina. Ana, enquanto você toma um golinho d'água, deixa eu mandar um grande abraço para algumas pessoas, nossos apoiadores do programa, porque sem eles não somos ninguém. Mas antes, quero mandar um beijão lá para minha grande amiga Di Arruda, de Araraquara, a minha amiga Simone,
Eu tenho um buffet lá na Baixada Santista, está aqui com a gente, minha prima de Ribeirão Preto, as pessoas de Florianópolis, o pessoal de Salvador está aqui com a gente, mas eu preciso mandar um abraço para os nossos apoiadores, porque sem eles nós não somos ninguém. Quero mandar um grande abraço para Daniela do Olhar Social, ela que trabalha muito com o terceiro setor. Daniela, está aqui, ó, seu lindo logo, Olhar Social, tá certo? Daniela, quem puder já, inclusive, seguir a rede social dela, pode seguir, que ela um trabalho muito legal que ela faz com o terceiro setor. A WJR Criativo, do grande amigo meu, Wilton. Wilton, muito obrigado. Aliás, ele fez o design do nosso logo, do nosso banner, do logo e do banner também. Semana que vem está aqui com a gente vamos estrear o nosso novo banner. Programa 10 Perguntas, 2 anos. Estamos aí com muita fé, com muito carinho e agradecendo a todos que sempre estiveram aqui com a gente, que seguem a gente, a você que também está voltando aqui no nosso 10 Perguntas, porque estamos a caminho do 3º ano e não é fácil, a luta não é fácil. Vou dizer para você que enquanto alguns paravam, né, na pandemia, o 10 Perguntas cresceu pelo fato de que está trazendo conteúdo para as pessoas que estavam em casa, no home office, por exemplo, né? Mas foi muito bom e com graças a Deus, com grandes conteúdos e o seu de inclusão social, então nem se fala. Você comentou agora sobre o masculino diverso. Qual é a proposta desse espetáculo? Você já deu uma passão, mas poderia explicar novamente, por favor? Então, o masculino diverso foi a gente conversando ali com os bailarinos e a gente tem essa coisa do feminino, né, que tanto se fala atualmente, né, dos direitos, das coisas que a gente tem o tempo todo que trabalhar e que tem que estar batalhando para que a gente saia desse lugar, né, que a gente foi, historicamente, a gente foi colocado nesse lugar. E é claro, eu sou mulher, eu saí desse lugar. E um dia, conversando ali no final do ensaio, eu comecei a olhar para os meninos e pensar também que existe também um estigma dessa masculinidade, né? E de como o que é ser homem para cada um deles, né? Em todas a gente está ali num grupo bastante diverso, né? Então isso ficou muito me passou uma curiosidade mesmo, porque assim é muito e muito desafiador, porque eu, enquanto coreógrafa, alguém que está ali organizando essas sequências, tal, sendo mulher e falando desse masculino, foi muito desafiador, né? Foi um lugar que para mim não foi tranquilo. Se estivesse falando da feminilidade, seria muito mais tranquilo. Mas foi um trabalho que eu adorei fazer. A gente teve muita troca ali com os bailarinos, a gente trata tanto da deficiência, né, desse ser homem com deficiência, da questão da sexualidade, né? Então, assim, foi um trabalho, apesar de, como eu te falei, muito conturbado ali na criação, porque a gente tinha um tempo muito curto, porque a gente teve um pico da pandemia e porque foi super complicado, mas foi muito prazeroso e muito, para mim como pessoa, assim, acrescentou demais, assim, foi muito legal ter lidado com esse assunto. E o resultado também foi muito bom, eu gostei bastante. Também tá no YouTube, se alguém quiser ver, tá? Ou no da Funarte, né? Nesse Festival Acessibilidade, tem vários espetáculos inclusivos, é muito legal. Esse canal vale muito a pena. E o desapego? Conta um pouco mais pra gente. Então, o desapego foi o segundo espetáculo. Isso a gente fez numa questão assim de 2 meses, a gente fez esses 2 espetáculos. Então foi muito intensa essa retomada, né? Porque a gente estava com a coisa represada e de repente abriu. Então, o desapego, a gente vem falar sobre esse pós-pandemia mesmo, né? O quanto a gente percebeu durante a pandemia que a gente carregava muitas coisas que não eram necessárias, né? E o quanto era necessário a gente poder soltar
para tentar encontrar aquilo que a gente realmente quer, aquilo que a gente realmente é, né? Então, o desapego foi meio que nesse sentido, assim, também foi uma ressaca da pandemia, né? Dessa coisa que acho que muitos de nós passamos por isso, né? De entender o quanto a gente dava valor para coisas que durante a pandemia não tinham o menor valor e que a gente ficou feliz mesmo assim e que a gente, o que a gente de repente ficou muito mais próximo da gente mesmo, né? Então foi meio que assim, pensando nisso, o desapegar aquilo que a gente não precisa mais, aquilo que faz a gente não ser a gente mesmo, e se apegar àquilo que faz parte da nossa história. Então, nesse contraponto, eu usei só músicas antigas brasileiras da década de 50, ali, Noel Rosa, Cartola. Então, a gente fez um espetáculo tentando resgatar essa história, né? Pensando nessa coisa do que a gente vem dali, né? Então, aquilo tem que ser uma coisa que tem que ficar, não é uma coisa que a gente tem que desapegar. Também tivemos um resultado muito legal do trabalho, fiquei também bastante feliz. Olha, na primeira entrevista que tivemos contigo, você comentou uma coisa que hoje ficou na minha cabeça até hoje, que você teve que trabalhar bem vamos chamar dois preconceitos ou até mesmo racismo. Primeiro foi que você comentou que as suas alunas tinham que pintar não é sandália, a sapatilha, porque o mercado não olhava com bom gosto, ou não despertaram que um dia poderia as pessoas da raça negra estar sendo uma bailarina, né? Por que não, né? Isso ficou bem marcado na minha cabeça. Até hoje, quando eu vejo uma bailarina, eu fico, nossa, a Ana falou sobre alguma coisa nesse sentido. E depois, pelo que eu estou vendo, você desbravou, colocar os homens, né? Que também tem esse, né? Porque esse esporte, vamos dizer assim, é só para as mulheres. E eu vejo, aqui tem alguns projetos que eu vejo no Rio de Janeiro, alunos no Morro da Maré, indo lá para fora. Tem o projeto Fidançar do Rio de Janeiro, que faz um trabalho maravilhoso, que são alunos que estão indo para o Bolshoi, tiveram aí a semana retrasada, fazendo um belo de um trabalho em conjunto. Quer dizer, muita coisa cresceu. E eu fico imaginando quanto é a sua luta. Por isso que eu falo, continue sempre, né? Outra vez eu falei, olha, continua firme, não para. E veio a pandemia, você estava começando a pandemia, eu lembro que você estava meio assim, mas... E a gente se falou depois por várias vezes, né? Mas isso aí é muito importante. Então, sempre nunca pare, porque essa sua inclusão que você faz é muito mais que o social, né? Dá a cidadania a um ser humano que até pouco tempo, nós conversamos isso a outra vez, né? E eu fiquei muito chateado também pelo fato, acho que o governo às vezes falava, não, vamos abrir essas escolas municipais, não é isso? Escolas especiais, vamos colocar ali, está tudo certo, como se isso fosse resolver. E você foi ao contrário, você foi na contramão. Não, eu vou incluir pela dança. Pela dança, música. Então, é muito interessante isso. E espero que venham mais Olimpíadas para aí a companhia de seda aí, tá bom? Exato. Essa questão da sapatilha é na dança clássica, né? É na dança clássica que não... Porque a sapatilha de ponta, ela só é usada na dança clássica, que é aquela... Que a dança clássica realmente ela é aquela coisa, né? Os bailarinos têm que ter a mesma altura, todos têm que ser magros, longilíneos, tal. E até pouco tempo atrás não existia sapatilha de ponta para pessoa negra. Os bailarinos que eram negros tinham que pintar essa sapatilha, né? Isso é muito impactante, né? Bom, a minha produtora está mandando mensagem aqui. Olha, não esquece o apoiador. Vamos continuar rapidinho. Célia, o projeto Mãos na Massa é um outro grande projeto que também está aqui junto com a gente, uma ONG maravilhosa que constrói casas para pessoas também que têm deficiência. É um trabalho maravilhoso. Projeto Mãos na Massa. Quem puder também curtir esse trabalho nas redes sociais, fico muito contente, porque é mais um conteúdo que a gente trouxe por 10 perguntas para você que gosta de saber o que as pessoas fazem. 10 perguntas, quando veio
ao mundo foi para isso, trazer pessoas como a Ana Luísa, para que possamos estar mostrando uns trabalhos que o Plim Plim, outras grandes empresas, outras grandes emissoras não dão oportunidade. Tá? Então, aí, projeto Mãos na Massa. E o nosso grande amigo Marcelo Tobias, do Mr. Austin. É uma casa de carnes nobres. Quando você vier aqui a próxima vez, que você falar que vai me pagar um café, faço questão agora que você vai Gostei. Vai comer uma bela carne. Churrasco com sabor brasileiro ao estilo americano. Fica na Moca. Rua Doutor João Batista de Lacerda, 757 na Moca. Tá bom? Muito obrigado aí, Marcelo, que é um novo apoiador do programa 10 Perguntas. Daqui a pouco eu continuo falando sobre os outros nossos apoiadores. Sheila, assim, passa a sexta pergunta. Então, vamos lá. A companhia voltou com a parceria com a PAI. Como tem funcionado esse novo trabalho? Porque você já teve um e agora parece que está mais forte agora. Não, na verdade, eu trabalhei dentro da PAI durante 18 anos aqui na PAI de Florianópolis, né? Então foi um trabalho bem consistente. Quando entrou a pandemia, aí eu não estava mais contratada pela PAI, mas o Lápis de Seda tinha escrito um projeto que era para ser desenvolvido dentro da PAI, que também foi adiado por conta da pandemia e tal, mas quando foi agora no começo do ano, a gente começou a desenvolver esse projeto. Então, é um projeto muito legal, a gente atende 100 pessoas, na verdade são jovens e idosos que a gente está trabalhando, né? E com oficinas de dança, teatro, música, artes visuais, confecção de objetos. E desse trabalho vai sair um espetáculo, agora no final do ano, onde a gente vai estar o Lápis de Seda e mais esses 100 alunos, e juntando todas essas oficinas. Então, o cenário, eles que construíram, eles fizeram as máscaras, estão estudando a parte de música, eles vão cantar uma ciranda, vão cantar e vão dançar. Então, a gente juntou todas essas oficinas, né? Que a maioria delas é dada pelos bailarinos do Lápis de Seda, né? Então a gente tem a sorte de ter dentro da companhia pessoas formadas em artes visuais, em teatro, os 2 meninos são formados em teatro, a outra é em dança também, eu em dança, e a Cláudia Passos, que é uma parceiraça nossa, que está fazendo a parte da música. E é isso, está sendo muito legal. Isso é bom, isso é bom. Então, tem uma pessoa que está te mandando um abraço aqui, eu não consegui voltar aqui um pouco. Tem um pessoal de Florianópolis te mandando um abraço. Aliás, eu vou até mandar um abraço também para Preta Produções, lá do Rio de Janeiro, e o Leandro Gomes, um grande compositor do samba também, que está sempre aqui com a gente, dando um grande beijo para eles. E o pessoal de Florianópolis está te mandando um beijo, aí, dizendo que você faz um belo trabalho, profissional, que não sei o quê. A gente já sabia, né? Mas é sempre bom ratificar, né? Ana, a partir desse momento conturbado da pandemia, como é que foi? Você comentou, cada um gravava os projetos, as suas cenas, cada um num canto, mas a migração dos projetos para o mundo digital foi bravo, hein? Olha, eu acho que assim, que dentro de todo esse momento difícil que a gente passou na pandemia, a gente tirou muitos aprendizados, né? Todos nós, enquanto sociedade, claro, algumas pessoas meio que passaram batido, mas eu acho que a grande maioria entendeu várias coisas. E essa questão do digital, com certeza, ela veio para ficar. E pensando nisso e pensando no bom resultado desse trabalho que a gente fez, tanto com os meus atendimentos particulares, né, que eu continuei fazendo virtualmente, como com o trabalho do Lápis de Seda, a gente lançou um projeto que chama Um Novo Olhar para a Pessoa com Deficiência. Que esse é o projeto, assim, que é a menina dos meus olhos, eu sou apaixonada por ele. Isso, então assim, eu acredito sim que a gente, com a pandemia, a gente
vai ficar daqui para sempre uma coisa meio híbrida, porque a gente viu as facilidades de se trabalhar virtualmente, né? Tem muitas coisas, você rompe barreiras geográficas, você fica perto das pessoas se tem algum problema. Ah, minha mãe não pode me levar, não faz mal, então vamos fazer online, amanhã você vem presencialmente. Então eu acho que isso é uma coisa que realmente veio para ficar. Eu tenho visto, o seu trabalho, o balé, como todo esporte, né, coletivo, o dia a dia que faz assim, que dá amadurecimento e vai crescendo. Fazer isso online não deve ser fácil, porque tem que estar numa sintonia muito fina, mas muito fina, penso eu. A sua equipe, você e os alunos já te conhecem com um simples toque no olhar, um toque no olhar, falar, não, já sei qual a resposta que ela quer do meu exercício, penso eu. A gente trabalha com pessoas que têm deficiência intelectual, então já tem uma defasagem ali na compreensão, né? São pessoas que compreendem o mundo de uma forma diferente. Eu tinha muito receio de que a gente não iria conseguir nessa questão de não poder tocar, né? Porque o trabalho é muito sensorial, assim, nesse sentido de, né? Pega seu braço e coloca lá, tal. Mas a gente foi uma surpresa muito legal, porque a gente conseguiu e eu vi um desenvolvimento nas pessoas muito legal, mas muito legal mesmo, da grande maioria das pessoas. É verdade. Pô, maravilha, parabéns, viu? Parabéns mesmo. Olha aqui, chegou uma pergunta bem interessante aqui. Falar desse seu engajamento ao projeto Um Novo Olhar. Então, o Novo Olhar é esse projeto que eu estava te falando, né? Que é um projeto que eu sou apaixonada, que é um projeto que tem como objetivo promover a inclusão digital, porque ele é 100% online. Então, a gente criou uma plataforma interativa, que os participantes também podem, tipo um Instagram, um WhatsApp, né? Eles podem pôr mensagem, podem pôr reações e tal. E tudo é feito através da plataforma. Então, é um projeto 100% online, a gente está atendendo 100 pessoas de diversos lugares do país. Então, aí, aquilo que eu estava te falando, a gente rompe barreiras geográficas, então a gente tem numa turma um grupo que está em Criciúma, o menino que está no Rio de Janeiro e o outro que está em São Paulo. Então, com isso a gente começa a fazer uma interação cultural também, né? Porque as pessoas estão em outros lugares e ali elas estão interagindo uma com a outra. E aí são 2 aulas semanais. A gente oferece também uma palestra mensal, trazendo profissionais que tenham coisas a agregar, que falem nesse sentido, né? Que tem a ver com o nosso público e com o nosso trabalho. A gente está fazendo grupo de mães também, para tentar dar um abraço nessas mães também, acolher. E um grupo com eles também. Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar, que é uma psicóloga, uma assistente social e eu, que sou psicopedagoga. A gente tem 2 professoras, que também são 2 bailarinas do Lápis de Seda. E a gente tem, os bailarinos do Lápis de Seda todos estão envolvidos nesse projeto, né? E a melhor notícia é que ele é 100% gratuito, além disso. Mas está sendo muito legal, muito, muito legal. Agora a gente vai começar a atender um grupo de Portugal. Então, olha só que bacana, né? Como a coisa vai indo. E assim, o nosso maior desafio, porque como eu te falei, quando eu comecei a trabalhar online, eu já tinha conquistado um vínculo afetivo, que é por aí que começa o trabalho, não tem como. Sem vínculo você não consegue. E o nosso receio era como que nós vamos fazer isso com pessoas com deficiência que a gente não conhece, porque a gente não conhecia as pessoas. E online.
Então, esse era o grande desafio. E a ótima notícia é que esses vínculos já estão estabelecidos e que está sendo muito legal, assim, mas muito legal mesmo. É um projeto que tem que continuar, assim, porque ele é muito, muito, muito legal. Pelo que eu estou vendo, rumo a Portugal, então. Por enquanto é só pela telinha. Mas no estado de Santa Catarina, a companhia anda. A gente tem também um projeto de circulação que está agora em fase de aprovação, né? Tem um de circulação e tem um que agora a gente acabou de saber que foi aprovado, que também é de circulação. Então, aí é o espetáculo da companhia que vai circular pelo estado de Santa Catarina. Nesse projeto Um Novo Olhar, os bailarinos também estão participando e no final do projeto também vai ter um espetáculo online com a participação de todos os bailarinos do Lápis de Seda e de todos esses 100 participantes do projeto. Antes de eu formular a nossa nona pergunta, me fala os contatos, o site, o YouTube, o Instagram, fala para todos, porque é muito interessante que as pessoas que estejam aqui com a gente, até gostaria que todo mundo pudesse já, quem ainda não conhece a companhia Lápis de Seda, pudesse já estar aí seguindo e, se puder também, compartilhar essa live, porque o assunto de inclusão social é bom para todo mundo. Haja visto, ontem, após as eleições, a presidente, que se candidatou a presidente da República e não passou para o segundo turno, a Tebet, enalteceu bastante sobre a sua vice, a Marília Gapilha, acho que se não me falha a memória, falando sobre a inclusão, né? Ela que é cadeirante e aí estava se candidatando junto com a Tebet a ser ela vice e até presidente da República, né? Muito, muito interessante. Por isso que eu gostaria que todos pudessem, inclusive, compartilhar essa live e, se puder, todos que ainda não conhecem ainda a Ana Luísa, pudessem adicionar aí. Então, por favor, Ana, todas as informações que você pode dar sobre a companhia. O site é www.lapisdeceda.com.br. Esse é o site geral. Dentro do site tem lá um link que você clica que chama Um Novo Olhar para a pessoa com deficiência, que você clica e entra nessa plataforma que foi a que eu te falei. O YouTube é Cia de Dança Lápis de Seda. O Instagram é Cia Lápis de Seda. E o Facebook também, Cia Lápis de Seda. Tá certo, tá certo. Bom, eu vou te mostrar aqui também mais nosso grande apoiador, o Martinho. Um beijo para Martinho e para Renata. Eles são os proprietários da Milagros Incenso Litúrgico. Me mandaram aqui o kit aqui, Nossa Senhora Aparecida. Aqui tem a fragrância. E aqui está o carvãozinho. São 12 carvões, então são 10 carvões que tem aqui dentro, pequenininho. Você coloca, você acende ele com isqueiro, no fogão ali, pode acender. Coloca a essência aqui dentro e incensa bastante o seu ambiente. É uma pureza maravilhosa. O Papa, o Vaticano é um dos principais aí clientes da Milagros Incenso. Eu te pedi o endereço antecipadamente no início da nossa live, porque você vai receber um kit da Milagros para você colocar aí incensar o ambiente da sua casa ou mesmo da companhia, tá bom? Oh, maravilha, obrigada. Nossa, tá vendo? Tá melhorando, tá ganhando presente. Da primeira vez só foi blá. Agora tá sério também. Mandar um grande abraço para o Marcelo, meu grande amigo também, Marcelo de Jorge, que é o dono proprietário aqui da Cachaça Mineira Tio Bento. Tá sempre aqui com a gente, um dos nossos grandes apoiadores desde o primeiro ano, tá sempre comigo aqui. Muito obrigado, Marcelo, por confiar dentro do projeto do programa 10 Perguntas. E querendo viajar no final do ano, não esqueça de viajar para Elo Pousada. Ela fica em São Miguel do Gostoso, a 5 km de Natal, onde o vento faz a curva. Tá certo? Essa aqui que vai presentear também os nossos entrevistados. Quando eu pegar aqui os 50 entrevistados que já passaram, vou colocar seu nome, vou ver se eu consigo fazer com que você saia de Santa Catarina e vá passear um pouco lá em Floripa, lá em Natal, tá bom? Nada mal, hein? Tá, pode deixar.
Tá certo. Bom, me diga uma coisa, e quais os objetivos da continuidade de projeto? Então, a continuidade desse projeto, né, do Novo Olhar, é uma coisa que, porque, como eu estava te falando, assim, a gente iniciou esse projeto, mas existe um tempo, né, para que a coisa comece a realmente propagar. Então, a gente está, nesse momento, a gente está com 80 quase, perto de 80 participantes no projeto, a gente ainda tem 20 vagas, então se alguém tiver interesse de conhecer alguém que possa se beneficiar desse projeto, é só entrar lá no nosso site e o acesso à plataforma está lá e tem quero me inscrever, é só clicar lá no quero me inscrever, vai preencher um formulário, criar uma senha. E aí o nosso Super Fábio, que é quem trabalha com a gente, vai entrar em contato e vai passar todas as informações, marcar uma entrevista, tal. O que a gente espera é que a gente possa continuar com esse projeto, né? Porque agora que ele está começando a propagar mesmo, a aparecer, né? Então, porque tem esse tempo. Sim. E fora isso, assim, os resultados estão sendo muito, mas muito legais mesmo. Então, a nossa esperança é que a gente consiga realmente continuar com ele. Ana, na outra oportunidade eu te fiz a pergunta e vou repeti-la. O que o Estado ou o Estado, a Prefeitura podem, se estão perto, analisando esse seu projeto, ou que podem estar incentivando muito mais do que a gente imagina que eles façam. Porque não só falando de inclusão, né? Falando de uma modalidade que é o balé, e da inclusão também, mas o que dá para se fazer mais ter vamos dizer assim, estreitar o relacionamento para que isso se propague muito mais do que já é feito por você e com sua equipe. O que você esperava que o governo pudesse fazer mais por vocês? Olha, eu acho até difícil e delicado falar sobre isso, porque é claro que a gente, todos nós que trabalhamos com cultura de uma forma geral, a gente está vivendo por um momento onde isso não é valorizado, né? Isso não é valorizado, isso não é nem falado. Não sei se você percebe, mas não é nem falado. Né? Então é uma coisa muito assim. Eu ainda, que trabalho com pessoas com deficiência, ainda tenho um viés da educação, que às vezes eu consigo entrar por esse viés e tal. Mas assim, o que eu faço é arte, é cultura. Então, assim, é muito difícil você chegar numa pessoa e ter as portas abertas, né? O que a gente faz, a gente trabalha com leis de incentivo à cultura, que também, em nível federal, tá difícil, né? Mas, assim... Mas é o caminho que a gente que trabalha com arte, é esse caminho que nós temos nesse momento, né? Então, entrar em editais, escrever projeto para as leis, tanto municipal, como estadual, como federal. E aí o que acontece? Você aprova esses projetos e aí você precisa ir atrás de patrocinadores, né? Então, são empresas que não é o governo que patrocina, né? São empresas que têm um desconto no seu imposto, se for o federal é imposto de renda, se for o municipal sei lá, qual que é? ICMS, né? Desculpa. É o ICMS, se for o municipal é ISS, IPTU. Então tem um desconto desse imposto e pode direcionar esse valor para um projeto que já tenha sido previamente aprovado ou pela prefeitura, ou pelo estado, ou pelo governo, né? Então, esse no momento é o caminho que a gente tem. Não é um caminho fácil, não é fácil. É uma coisa que
que é, assim, você tem achar patrocinador, aprovar os projetos, assim, não é uma coisa rapidinha. Então, é uma coisa que você tem que ter um grande planejamento para que você consiga trabalhar sem parar, sabe? Porque senão dá aqueles gaps de, acabou o dinheiro, acabou o projeto, não tem como fazer, né? Então, é assim. Você tocou num assunto bem interessante quando você fala, ninguém fala nada do nosso trabalho, né? E agora me lembrei, né? Que é uma coisa que é uma outra barreira que eu espero que ainda eu possa estar vendo isso acontecer, ou a minha filha, a nova geração que está aí, por aí, com seus 25, seus 30 anos, possam estar vendo as emissoras, elas passam as Olimpíadas. Acabou as Olimpíadas, vem a Paralimpíadas, né? E aí, só vem na hora que vem o ouro. Quer dizer, porque também, já que busca-se patrocínio para que levem as equipes, para que sejam televisionados todos os esportes, e que quando acaba a primeira Olimpíada não passa para, não continuam buscando, inclusive, patrocínio para que sejam também televisionados a Paralimpíadas. Isso é uma coisa que eu não escuto falar. Se tem algum projeto, eu não sei. Você poderia até mais, você que está mais perto disso, poderia falar se existe isso, porque é muito chato. É muito chato. E eu vejo uma outra coisa, uma dificuldade também, quando você fala em buscar apoio e patrocínio, e você fala, ao invés de você pagar 200, 500 mil de imposto, paga menos, me dá aqui, não sei o quê. Aí já que você já começa a entrar no íntimo da empresa, aí as pessoas se travam. Isso é uma outra barreira que espero que um dia os empresários comecem a ver, que não é possível que eles não coloquem, tenham consciência de que o pouco que seja está sendo bem benéfico para as pessoas que estão precisando de um apoio, nada mais do que as pessoas que estão precisando de inclusão, né? Na questão das Paralimpíadas, eu acho que já teve um grande avanço, viu? Os paratletas eu percebo isso a cada ano mais valorizados, com treinadores agora, né, com uma coisa mais estável. E existe sim transmissão das Paralimpíadas, não em canal aberto é quando é ouro realmente, mas assim, existe sim. Nessa última Olimpíada, inclusive, eu acompanhei. Então, mas poderia ser muito mais. O fechado, sim, mas quando vem um ouro, vai para o aberto. O aberto, vai para o aberto, é isso que eu quero dizer, porque o fechado, tudo bem. Mas, com certeza. Né? Mas o aberto que precisa otimizar mais isso, né? Dar mais apoio a você. Eu acredito assim que a gente tá caminhando, sabe, Augusto? Eu vejo isso, tanto na questão das empresas com esse compromisso social mesmo, assim, já está crescendo esse número de empresas. É que assim, ainda é uma coisa... tem muitos projetos, tem muita gente, né? Tem um montante muito grande, mas eu observando assim também vejo que as empresas também, o número de empresas também já está aumentando. Então, eu acho que é isso, é a gente continuar fazendo um trabalho bacana e mostrando isso para que também as pessoas que não têm esse conhecimento, né, que não conhecem o poder que a gente pode, o que a gente pode transformar na vida de pessoas através de uma atividade cultural, artística, né? O que a gente pode transformar na vida das pessoas normais mesmo que vão assistir aquilo é muito grande. E fora o que é um mercado que dá dinheiro, entendeu? É um mercado que movimenta muito dinheiro e que é legal para a economia. Como dizia Geraldo Vandré, né? Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, né? Como todo o programa, eu fico chateado quando olho para cá e falo, nossa, já está terminando, mas nós temos aqui a 10ª pergunta, antes de depois fazer as considerações. Contar um pouco do planejamento do próximo ano para a companhia e quais são as novidades que você ainda não nos contou, que está guardadinha aí na manga, que você fala, Augusto, eu vou dar um spoiler, mas não posso falar tudo. Mas, por favor, planejamento e as novidades.
Então, a gente está agora planejando os próximos projetos, né? Então, temos um em fase de aprovação, que é um projeto de circulação mesmo da companhia, que vai rodar o estado de Santa Catarina com esse espetáculo novo, Desapego. A gente tem um edital da Funarte também, que está para sair agora. Esperamos que a gente seja aprovado, que também é de circulação, aí é nacional. E estamos investindo muito nesse lado da formação. Assim, é uma coisa que eu senti que foi muito bacana, tanto para os nossos bailarinos, os com deficiência, que estão trabalhando junto desse projeto, desse novo olhar, como os bailarinos sem deficiência, que estão trabalhando como professores, ou nesse projeto, ou nesse outro projeto da PAI, o quanto está sendo enriquecedor para todo mundo. Então, eu quero muito que esse projeto continue, né? Então, a gente está escrevendo também um projeto de continuação para ele. E é isso, de novidades ainda não tenho nenhuma certinha assim para te falar, mas quando eu tiver eu falo. Daqui 2 anos já temos as Olimpíadas de Paris, não é isso? Opa, pois Quem é. sabe? Tá certo, tá certo. Gente, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente. Eu que estou entrevistando pela segunda vez minha grande amiga Ana Luísa Ciscato, ela que é diretora da Lápis de Seda, Companhia de Dança Inclusiva, lá de Florianópolis. É sempre enriquecedor trazer um conteúdo no qual a gente se emociona, porque mexer com o ser humano, e ainda mais com deficiência, não deve ser fácil. Então, esse dia a dia que vocês fazem aí em Florianópolis, e agora ainda com a tecnologia ajudando, né, passando barreiras, já estão tem pessoas até de fora do país, né? Eu quero que você continue firme, que você precisar aqui do nosso 10 perguntas, fique à vontade, porque esse é o nosso lema aqui do 10 perguntas, é dar oportunidade para as pessoas que fazem o belo trabalho e que às vezes não têm esse reconhecimento. Nós somos ainda pequenos, mas a gente quer crescer junto com você e aqueles outros que já por aqui passaram, né? E num dia lá na frente, quando abrir o livro da Lápis de Seda, você fala, o 10 perguntas nos proporcionou a falar com pessoas que a gente não tem aqui em Florianópolis. Então, para a gente finalizar com chave de ouro, aquela mensagem que você sempre fala com muita maestria, positividade para as pessoas que estão seguindo o nosso programa aqui, desde as 9 horas da noite. Olha, o que eu vou falar é uma coisa assim que eu acredito muito, né? Que a gente vive uma sociedade que olha muito para as características que a gente tem, né? Ou o poder aquisitivo, ou a cor da pele, ou o gênero, a questão. E que, na verdade, a gente esqueceu um pouquinho como é olhar para a pessoa que está atrás dessas características, né? No meu trabalho é isso que eu busco, é descobrir quem é essa pessoa que mora atrás dessa característica. E então eu acho que isso é uma coisa muito legal. Eu acho que se a gente conseguir olhar para a pessoa, para o que ela é mesmo, né? Sem julgamento, sem nada disso, eu acho que a gente vai poder estar ajudando a construir uma sociedade mais justa e mais bonita. Uma coisa que eu ia perguntar outra vez, não perguntei, vou perguntar hoje. Você poderia falar o nome da sua equipe? Da minha equipe? Isso. Claro. Eu tenho 10 bailarinos, tá? Então tem a Roberta Oliveira, o Fábio Iocomiso, Paulo Soares, Maura Marques, Ana Flávia Piovesana dos Santos, David Velho, Haroldo Gaspar. Ai, socorro, peraí. Agora não sei quem eu falei. Silvia Gevaer de Conceição e Gabriel Rocha. Esses todos em Floripa. Todo mundo em Floripa. Esses são os 10 bailarinos da companhia. E os colaboradores de fora, tem alguma companhia, alguma parceria?
Não, aí a gente tem uma equipe técnica, né? Uma assessoria de imprensa, uma Pode falar o nome dessa. Pode falar o nome. Linete Comunicações. Legal, legal. Então tá, gente. Tô triste, mas fizemos as 10 perguntas. Espero que todos que estiveram aqui com a gente tenham gostado. A Ana Luísa Ciscato está à disposição de vocês que anotaram, né? Companhia de Dança Lápis de Seda, lá pelas redes sociais, podem fazer contato. E essa entrevista amanhã estará no YouTube, daqui uma semana estará no podcast. E já está, daqui a pouco já também estará gravada no GTV. Eu, mais uma vez, em nome de 10 perguntas, Ana, fiquei muito contente, mais uma vez, você estar aqui com a gente. Use e abuse, e não suma, por favor. Obrigada, eu que agradeço, tá? Pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com você. Tá, vocês, minha prima de Ribeirão Preto, pessoal de Araraquara, Ribeirão Preto, Araraquara, pessoal de Porto Alegre, pessoal de Florianópolis aqui, pessoal que sempre segue aí a Lápis de Seda, pessoal de Salvador que está aqui com a gente, muito obrigado. E continue aqui com a gente sempre. Toda segunda-feira que vem teremos mais um grande conteúdo. Vamos falar das dificuldades das pessoas que estão querendo trabalhar firme e forte na música. E esses são 10 perguntas, trazendo sempre um conteúdo para você que segue sempre o nosso @10 perguntas, nosso programa 10 perguntas, 2 anos, tá bom? Um beijo a todos e voltamos na semana que vem. Ana, daqui a pouco te mando o link aí para você divulgar para as pessoas, seus seguidores, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Beijo para você. Obrigado, Sheila. Obrigado a todo mundo. Beijo, obrigada, gente. Obrigado, Simone. Obrigado a todos que estiveram aqui comigo. Tchau, um beijo e até a próxima. Esse é o programa 10 Perguntas. Até logo. Encerrar o vídeo.